Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André com mais uma videoaula, tá? O tema da aula de hoje são grandezas proporcionais, tá? Só lembrando que as grandezas proporcionais, tá? Quando a gente vai fazer uma proporção de grandezas, a gente usa a regra de 3, tá? Então, nosso principal tema de hoje é a regra de 3 dentro das grandezas proporcionais, tá? Então o professor vai lendo, conforme for preciso, a gente vai interrompendo e explicando, tá? Então vamos lá, grandezas proporcionais. Então olha lá, regra de 3. O que é a regra de 3? É o processo utilizado para resolver problemas de proporcionalidade, em que são conhecidos 3 termos e se procura o valor do quarto termo, tá? Uma regra de 3 é simples quando há apenas 2 grandezas envolvidas, e é composta quando há mais de 2 grandezas. Veremos a regra de 3 simples, tá? Então, nós vamos se focar apenas na regra de 3 simples, tá? Então, olha lá, regra de 3 simples. Problema 1 aqui, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Aí, problema 1. Uma costureira gasta 18 metros de tecido para fazer 12 camisas. Quanto tecido ela gasta para fazer 16 camisas, tá? Então aqui, gente, vocês têm que montar uma tabelinha, tá? Então, a gente tem aqui as grandezas, tá? Que são o tecido, tá? E as camisetas. Então a gente tem que montar uma tabelinha, tá? Uma tabelinha, ó. Camisas, ó, esse metros aqui tá errado aqui, tá? Metros é no tecido, teve um errinho aqui, mas dá pra gente entender a tabela, ó. Então aqui, camisas, ó. Vou montar uma tabela, camisas e tecido, tá? Então, ó, 12 camisas, ó, eu preciso de 18 metros de tecido, tá? Aí a pergunta é, quanto tecido gasta para fazer 16 camisas? Então, olha aqui, ó, 16 camisas, quanto de tecido? Então, vai ficar o X aqui, ó, que eu tenho que descobrir, tá? O quanto de tecido. Então, olha só. Observe que quanto mais camisas temos, temos mais tecido, tá? Então essa regra de 3 ela é diretamente proporcional, tá? Aí escrevemos a fração igual à tabela construída e fazemos uma multiplicação em cruz, tá? Então aqui, ó, do mesmo jeito que está na tabelinha, eu vou construir aqui a fração, ó, 12 sobre 16 igual a 18 sobre x, tá? Aí eu faço uma multiplicação em cruz, ó, 12 vezes x, 12x, tá? 16 vezes 18, ó, 16 vezes 18, ou 18 vezes 16, tá? 12x é igual 18 vezes 16, dá 288. Aí o 12 está multiplicando aqui o x, né? Então ele tem que passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar x igual 288 dividido por 12, tá? Fazendo a divisão, vai dar 24, tá? Então a resposta é, a costureira gasta 24 metros de tecido para fazer 16 camisas, tá? Então o que eu tenho que observar aqui, para ela ser diretamente proporcional, é que quanto mais camisas, mais tecidos eu vou precisar, tá? Então ela vai aumentar junto. Se, vamos supor, se diminuísse, diminuiria junto também, tá? Então ela é diretamente proporcional, tá? Vamos ver o problema 2 agora. Ó, problema 2. 6 homens constroem um muro em 12 dias. Quantos dias serão necessários para 9 homens construírem o mesmo muro, tá? Então olha aqui. Então eu tenho em 12 dias, né? 6 homens, ó, tá? Então construa a tabela, homens e dias, tá? Então, ó, 6 homens, 12 dias. Se aumentar a quantidade aqui de homens, o que vai, enquanto os dias vão diminuírem, tá? Então aqui, ó, se eu aumento o número,
tá, de homens trabalhando, os dias vão diminuir, tá? Então, quando acontece isso, ela é inversamente proporcional, ó. Veja só. Observe que se aumenta o número de homens, o tempo diminui para fazer esse muro. Então, essa regra de 3 é inversamente proporcional, tá? Olha só. Quando ela é inversamente proporcional, devemos inverter uma das frações e multiplicar em cruz, tá? Então, diferente da diretamente proporcional, tá? A inversamente proporcional é quando eu aumento algo e diminui alguma coisa. Então, aqui está muito relacionado a tempo, tá? Então, eu aumento o número de homens aqui para trabalhar, o meu tempo vai diminuir, tá? Então, se um lado aumenta, o outro diminui, tá? Então, tem que inverter uma das frações, tá? Eu posso, ó, reparem que no quadro anterior, a fração é 6 nonos. Aí ela foi invertida e ficou 9 sextos. E 12x se manteve da mesma forma. Aí fazemos a multiplicação como é feita anteriormente em cruz, tá? Então aqui, ó. Na outra eu montei exatamente igual a tabela aqui. Agora aqui eu peguei uma das frações, ó, os 6 nonos, ele virou 9 sextos. Eu tenho que inverter. Poderia inverter, professor, o 12 sobre x? Poderia também. Só que aí ia ter que manter essa certa, 6 nonos, e o x aqui em cima e o 12 embaixo, tá? Então, inverto uma delas. Aí eu faço a multiplicação em cruz, ó. 9 vezes x, tá? Ó, 9x igual, ó, 12 vezes 6, ó. 12 vezes 6. 9x é igual a 12 vezes 6, dá igual a 72, tá? Deixa eu subir um pouco aqui para continuar. Ó, multiplicando aqui, ó, desculpa, 9x igual a 72. Aí o 9 tá multiplicando, vai passar para baixo dividindo. Então vai ficar x igual 72 dividido por 9. 72 dividido por 9 é igual a 8. Então a resposta é: serão necessários 8 dias para construir esse muro, tá? Então agora, depois dessa explicação, vocês vão lá na plataforma, tá? Vão fazer a atividade, tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que tenham aproveitado, tá? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.